Meu irmão, minha irmã, a nossa missão é a missão de Jesus, da autoridade de Jesus, alimentar a multidão, seguir os passos do Senhor, cuidar de quem mais precisa. É isto, o alimento do corpo e da alma, é missão nossa. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, 34 a 44. Marcos, capítulo 6, 34 a 44. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, que era como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já estava bem avançada, quando se chegaram a ele os seus discípulos e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede-os para irem aos sítios e aldeias vizinhas a comprar algum alimento. Mas Jesus respondeu-lhes: dai-lhes vós mesmos de comer. Replicaram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? E de ver, depois de se terem informado, disseram: 5 e 2 peixes. Ordenou-os que mandassem todos sentar-se em grupos na relva, e assentaram-se em grupos de 100 e de 50. Então tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, abençoou-os, partiu-os e os deu a seus discípulos para que lhes distribuíssem, e repartiu entre todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram fartos. Recolheram do que sobrou 12 cestos cheios de pedaços e o resto dos peixes. Foram 5.000 os homens que haviam comido daqueles pães. Palavra da salvação. A multidão caminha com Jesus, busca o Senhor. A multidão tem sede da palavra, ela recebe a palavra com avidez. Aquela palavra, com certeza, anima a alma daquela multidão. Aquela multidão também tem fome do corpo, tem sede, e Jesus compadece dela. A missão de cuidar da multidão é de Jesus, é dos amigos de Jesus. Jamais sermos omissos, despedir a multidão com risco de perecer pelo caminho, pela fraqueza do corpo. Deus alimenta o corpo e a alma. Jesus nos dá por inteiro a vida. E essa é a missão nossa também, darmos a nossa vida pelos nossos irmãos, alimentá-los com a palavra, que é o próprio Jesus do Evangelho, e também com pão para o corpo. Você entende, meu irmão, minha irmã? Por completo, devemos cuidar da pessoa humana. Essa é a nossa vocação, essa é a nossa missão. É Deus que nos dá essa autoridade, jamais omissos, jamais presos em nós mesmos. Levantemos os olhos, levantemos o coração para amar a Deus, para estar com Deus, para fazer a vontade do Senhor. A multidão inteira precisa voltar para casa. Jesus se compadece dela. Quantos pães e quantos peixes? 5 pães e 2 peixes. Ele olha aos céus, pede a bênção do Pai e o milagre acontece. Quer milagre na sua vida? Levante os olhos para o céu, peça em nome de Jesus e o Pai vai conceder o milagre. Você precisa já no início deste ano para ter uma vida nova, uma vida firme, na decisão, na vocação, no amor a Deus sobre todas as coisas. A multidão é alimentada e recebe o alimento que fortalece o seu corpo para voltar para casa, para voltar para a sua família. Deus jamais deixa de cuidar de nós. Sempre está cuidando de mim, de você, sabe da nossa necessidade material, da nossa necessidade espiritual. E Jesus faz tudo com muita abundância. Sobraram ainda 12 cestos cheios. Você entende, meu irmão, minha irmã, a providência, a bondade, a justiça de Deus? Ofereça o que você tem. Quantos pães, quantos peixes, o que você tem para colocar diante de Jesus, para que seja obra-prima para Ele fazer o milagre acontecer. Porque você tem fé, e quando nós temos fé, o que nós colocamos diante de Deus acontece, e isso é graça para você, para todos nós. Amar a Deus, cuidar da multidão, evangelizar o pão da palavra e o pão para o corpo. Ou seja, a palavra que é Jesus, a palavra de Jesus faz acontecer o alimento que você precisa hoje na sua casa, na sua família. É decisão, é confiança, é providência. O que temos, colocamos nas mãos do Senhor. Milagre é Ele que faz através da nossa fé.